Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Rafaela Cândido, trabalho com comunicação e economia criativa, principalmente com projetos voltados para as áreas de produção cultural e artística, e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre produção cultural. O que faz um produtor cultural, como se consegue dinheiro para viabilizar um projeto, como divulgar esses projetos, né? É possível desenvolver um projeto para além dos editais? Como se faz isso? Então hoje eu vou tentar responder a essas perguntas aqui numa conversa bem descontraída e é isso. A gente precisa entender que entre uma ideia e o produtor cultural existe um distanciamento, né? E aí é bem interessante quando a gente pensa nessa distância que existe entre a ideia e a execução de um projeto, existe aí uma pessoa que parte da ideia para a execução, que é o produtor cultural. Então, quando se fala o que faz um produtor cultural, basicamente é isso. Ele vai trabalhar aí para viabilizar uma ideia que pode ser sua ou não, que é importante até a gente entrar nesse aspecto. Então, o produtor cultural ele vem justamente com essa proposta, com essa função assim, de sair da ideia para a execução. Então, hoje, na área cultural artística, principalmente, a gente tem vários nichos em que a gente pode trabalhar. A gente tem o nicho das artes, dentro do nicho da arte, por exemplo, a gente tem a música, o teatro, festivais, exposições. Então, são várias possibilidades que a gente tem para se trabalhar dentro do universo cultural e artístico, dentro dessa questão da produção cultural. Então, saindo desses nichos, né, das áreas culturais e artísticas que eu coloquei aqui, que são vários que se dá para trabalhar dentro dessa área de produção cultural, o primeiro passo que a gente precisa entender é como eu vou estruturar essa ideia, né, de que forma eu vou tirar essa ideia que está na minha cabeça ou na cabeça do outro, colocar no papel, estruturar isso para que esse projeto realmente se concretize, né. E aí tem o lance de que existem já vários produtores culturais aqui, principalmente Araçatuba, região, falando aqui dessa questão mais local, mas aí por estado afora, Brasil afora, vários profissionais já atuam nessa área muito bem. Então, para quem está começando agora, principalmente, é importante ter essa noção de colocar a ideia no papel, né? De pensar, qual a ideia que eu tenho, eu preciso colocá-la no papel para saber de que forma que eu vou executar essa ideia. Então, se eu estou começando agora, o primeiro passo é um projeto meu, é um projeto de um amigo, porque às vezes eu tenho um amigo ou um parente ali que tem uma ideia legal que pode se concretizar através de um projeto bacana que tenha relevância, e aí eu quero trabalhar como produtor, como agente dessa ideia, né? Então, como é que eu dou o start para que isso aconteça? O primeiro passo, assim, a primeira coisa que deve ser pensada, que deve ser levada muito em consideração, principalmente, é a questão da relevância, né? Às vezes a gente tem uma ideia muito boa, uma ideia bem legal, só que não tem relevância no contexto social, assim. Às vezes ela é uma ideia muito boa pra gente, de forma individual, de forma ali pra circular entre os meus amigos, mas talvez ela não tenha uma relevância social, não vai trazer um impacto, não tem um propósito ali para essa localização onde eu estou inserida ou que o projeto seria executado. Então, a primeira questão que a gente deve pensar, e se você aí está pensando em executar alguma ideia, algum projeto, pense nisso, assim, o primeiro ponto. É um projeto relevante? Vai ser importante para o lugar que eu estou inserido, né? De que forma vai contribuir, essa minha ideia vai contribuir para esse local? Então, o primeiro passo é isso, pensar nessa questão da relevância, né? E aí, quando a gente pensa na relevância desse projeto, se ele vai ser um projeto bacana para esse lugar onde eu estou inserida, é também interessante pensar assim, pode ser que tenha relevância, ainda está nessa fase de eu descobrir se tem relevância ou não, mas aí vem um outro ponto também que dentro dessa questão da relevância é importante pensar, que é a questão, eu estou desenvolvendo um projeto para mim, ou eu estou desenvolvendo um projeto para o outro, né? Porque às vezes é um projeto que para mim, nossa, é fantástico, dentro da minha cabeça ele tem uma relevância, só que eu estou fazendo muito mais para mim e não estou querendo, de certa forma ali, impactar outra pessoa ou um grupo de pessoas. Então, principalmente para quem está começando, é importante ter essa noção do que é relevante, eu estou desenvolvendo um projeto para mim ou para o outro, né? Às vezes é só uma coisa que eu quero fazer para mim mesma e aí eu estou tentando inserir essa questão, né? Então é importante
pensar nessa questão da relevância e se eu estou desenvolvendo, se eu estou fazendo um projeto para mim ou para o lugar onde eu estou inserido, se eu estou impactando quem está ao meu redor. Então, é importante pensar sobre isso. Indo ainda, seguindo nessa questão também, é importante já, desde quando você for colocar a sua ideia no papel, pensar o seguinte, que um projeto, ainda que esteja bem no início, né, na fase de você tirar a ideia do papel, da sua cabeça, colocar no papel, é muito importante que você já tenha algumas noções de que existem várias demandas, como todo trabalho, né? Porque quando a gente fala de produção cultural, muitas vezes, por estar relacionado a uma área artística, cultural, as pessoas não entendem como sendo um trabalho. E é uma profissão como outra qualquer. E como qualquer outra profissão, existem demandas a serem cumpridas, né? Então, quando um projeto cultural ele é desenvolvido, ele é pensado dentro para realização desse projeto existem várias demandas. Então, existe a demanda artística, né? De que forma, qual a programação ali, o que eu estou querendo passar, é um festival musical? É um festival de arte urbana, né, como Fábrica, é um festival de música, enfim, então aí a gente já tem a primeira demanda, que seria a demanda artística, de pensar. Quando a gente já está colocando no papel ali, eu vi que meu projeto tem relevância, eu vi que ele vai trazer um impacto bacana e agora vamos trabalhar as demandas que esse projeto tem para que ele aconteça. Então aí a gente vai ter a demanda artística de pensar no corpo artístico desse evento, né, desse projeto. A gente vai ter as demandas técnicas, a gente vai ter as demandas de comunicação e a gente vai ter as demandas burocráticas. E aí, cara, eu sou uma produtora cultural, eu trabalho com economia criativa, mas eu não sei tudo isso e também nem precisa saber, né? Você ali como um produtor cultural, você precisa somar com pessoas que tenham expertises que vai contribuir para que todas essas demandas aconteçam. Então, se eu não entendo da demanda burocrática, eu preciso ter uma pessoa ali para somar comigo que entenda. Eu não entendo de comunicação, eu preciso também trazer para esse projeto uma pessoa que entenda sobre comunicação e assim também para a demanda artística e para a demanda técnica. E aí você, como produtor, como uma pessoa que deu os primeiros passos para executar esse projeto, você ali já vai estar cercado de pessoas que junto com a sua noção já do que é o projeto, com a sua essência do que é o projeto, vai começar a dar corpo para isso. Tá, então é bem interessante ter essa noção de que o produtor cultural ele não precisa saber tudo. Ele precisa saber executar, colocar no papel, escolher pessoas para somar com ele nesse projeto e ter essa versatilidade de transitar sobre as áreas, sabe, sobre todas essas demandas, que sejam técnicas, burocráticas, artísticas, de comunicação, mas é interessante que ele que ele consiga somar com ele essas pessoas que tenham essas expertise ali de atuar. Quando a gente está falando de um projeto, principalmente agora que a gente está nessa fase de pandemia, quando a gente está falando de projeto cultural, é muito importante a gente pensar a gente está pensando de que forma que vai viabilizar, porque para um projeto acontecer a gente sabe que precisa de dinheiro, precisa contratar pessoas, precisa contratar artistas, precisa contratar plataformas hoje, principalmente por conta da pandemia, para que todo esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas, seja pelo canal no YouTube, celular, rede social, enfim. E aí a gente tem a parte burocrática que principalmente pensando nos editais, a gente precisa entender um pouco dessa parte burocrática, porque é quando a gente vai colocar as ideias no papel para submeter o projeto a uma validação de órgão público, principalmente, ou do terceiro setor. E é aí que muitas vezes várias pessoas que têm ideias super legais de ser executadas, elas não conseguem viabilizar por conta dessa falta de conhecimento, né, de colocar no papel, de escrever, de colocar os termos técnicos que muitos editais pedem, porque a gente sabe que hoje, principalmente nos dias de hoje, a maior parte dos projetos culturais e artísticos que estão rolando vem de uma demanda de verba pública. Só que ao mesmo tempo em que esses órgãos públicos eles querem viabilizar vários projetos, seja municipal, estadual
ou federal, esses órgãos públicos também existe um distanciamento, né? Porque muitos artistas, pessoas que às vezes têm um projeto muito legal num bairro que poderia ter uma grana para executar aquele projeto, às vezes essa pessoa não tem conhecimento de que ela precisa colocar no papel, esquematizar, colocar números, né, porque aí vem a parte também administrativa dentro dessa demanda, enfim. Então, o produtor cultural, ele vai fazer essa ponte. Muitas vezes, a maioria dos produtores culturais, geralmente ele nem trabalha com um projeto que é dele próprio, ele trabalha produzindo projetos e ideias de outras pessoas. O que acaba sendo bem interessante também, por conta disso que a produção cultural hoje ela está nessa pegada bem mais profissionalizada, né? Porque exige um grau de conhecimento muito grande, exige que o produtor cultural ele saiba articular por vários lugares, né? Precisa ser um profissional ali que está transitando entre várias áreas, justamente para trazer para esse projeto o maior número de informações possível para conseguir grana, para conseguir colocar o projeto para rodar, né? Então, a gente tem hoje esses órgãos públicos que disponibilizam verbas, né, para que esses projetos sejam executados, mas do outro lado também a gente sabe que existe sim um distanciamento entre um produtor cultural ou uma pessoa que tenha um projeto legal em determinado bairro da cidade, mas não tenha conhecimento a fundo para colocar esse projeto no papel e seguir. Então todas essas demandas assim da profissão de produtor cultural, da produção cultural, exige que a pessoa saiba transitar sobre, não precisa saber de tudo porque, né, nem é interessante que saiba mesmo, até para dar espaço para outras pessoas, outros profissionais. E aí, dentro dessa questão de desenvolver o projeto cultural, é muito importante, principalmente quando a gente fala de um produtor cultural, que ele reconheça as potencialidades que ele tem, que o artista que às vezes ele vai produzir, que a equipe, principalmente do corpo artístico que ele vai produzir tem, e das pessoas que trabalham na equipe dele também tem. Essa questão que eu comentei anteriormente, de que a produção cultural é uma profissão como outra, né, uma área de profissão como outra qualquer, e às vezes muitas pessoas não entendem que isso é uma área que merece atenção profissional, né, porque para muitas pessoas da sociedade, acho que a maioria entende como arte e cultura, tem a parte do entretenimento para quem consome, mas para quem produz é profissão, né. Ali a pessoa, tanto da área artística, tanto o corpo artístico como o corpo técnico que está ali por trás trabalhando, também precisa desse espaço para ganhar dinheiro, enfim, sobreviver como qualquer outra profissão, né? E aí vem essa questão, assim, né? Como catalisar e viabilizar verbas para colocar esse projeto que eu tenho em prática. Hoje, principalmente hoje, a gente tem os editais, tanto da prefeitura, muitas prefeituras governo e governo federal precisa hoje disponibilizar de verba para a área da cultura, né? Então, se você está numa cidade, com certeza o município tem uma verba destinada para a cultura e possivelmente essa verba vai ser distribuída de forma que já tem as atividades que às vezes a própria Secretaria de Cultura daquela cidade tem, e aí vai ter uma outra parte que vai abrir aí editais para que a população, classe artística e cultural, submetam trabalhos, né? Então é muito importante ficar ligado, então, porque muitos projetos hoje que a gente tem acesso, tanto consumindo quanto produzindo, são projetos que conseguiram grana desses órgãos públicos, tanto de órgãos públicos do município, tanto do terceiro setor hoje não mais, né, por conta desse corte de verba por causa da pandemia, mas principalmente de órgãos públicos. Só que hoje é preciso pensar para esses projetos para além dos editais, né? A gente sabe que hoje aí muitos projetos foram contemplados, seja com o PROAC municipal, PROAC lá do governo do estado, mas muitos projetos também estão realizando por conta dessas verbas, mas é preciso pensar para além disso, né? Como vai ser o setor cultural quando esses editais estiverem fechados? Como vai ser o setor cultural se o governo municipal, estadual ou federal cortar a verba para a saúde? Então, como a gente está falando que produção cultural
é uma questão mesmo é uma profissão que precisa ser levada a sério, que precisa, é uma profissão que demanda muita energia de conhecimento, porque as coisas e leis mudam muito rápido. A gente precisa pensar na viabilização desses projetos para além dos editais. E de que forma a gente faz isso? Existe um caminho hoje dentro da área de produção cultural que são as empresas, né? Muitas empresas privadas, elas abrem editais para que qualquer projeto, desde que tenha relevância, às vezes ela solta um edital ali, contemplando algumas áreas. E como acontece nos órgãos públicos, muitas empresas privadas também trabalham com essa questão do edital. Então, se daqui a algum tempo a gente não tiver, para a gente não ficar talvez refém, né, de órgãos públicos, a gente pode aí focar também em pensar, produzir projetos que sejam interessantes também para a área do setor privado. Mas aí eu também não preciso ficar refém apenas dos editais das empresas privadas, né? Existem muitas empresas mesmo, que hoje destinam verbas para projetos culturais, né? A gente tem, se você pode digitar aí no Google empresas que investem em projetos culturais, aí vai vir um monte de empresas, né? Mas aí o que pra gente que é aqui do interior, principalmente trazendo essa realidade para o nosso interior, a gente pode pensar tipo assim, nossa, mas isso acontece muito em São Paulo, né? Isso acontece muito nas grandes cidades. Se esse movimento hoje tem acontecido, principalmente nas grandes cidades, por que não ter uma ideia para que esse dinheiro também passe a circular aqui no interior, né? Por que eu não pensar num projeto que chame a atenção dessas empresas para que elas olhem para o interior e também coloquem a grana delas aqui? A gente está numa cidade, Araçatuba, que tem vários grupos culturais, vários espaços culturais que desenvolvem projetos tão bons quanto os projetos que a gente se depara hoje na internet aí, em São Paulo e afins. E por que não também pensar em desenvolver projetos que estejam alinhados à postura dessas empresas que hoje destinam verba, né, para a execução desses projetos? Indo nessa questão, principalmente para os produtores culturais que estão começando, ou se você está aí ouvindo, tem uma vontade de produzir algum projeto que seja na área cultural, né? Mas aí, é muita burocracia, nossa, eu tenho que entender de tudo, eu tenho que saber como conseguir verba, eu tenho que saber de que forma depois eu vou divulgar esses projetos, eu tenho que saber, some com pessoas que tenham outras habilidades que às vezes você não tem, sabe? O que acontece muitas vezes, tanto em aí serve para qualquer área, mas principalmente na área cultural, é que às vezes você colocou no papel, aplicou para um edital, não deu certo e você desiste. Aí você fala, poxa, minha ideia não é o suficiente, minha ideia não foi bacana, então não vou mais aplicar para nenhum. Às vezes não deu certo para aquele edital ou para aquela empresa, mas vai dar certo para um outro edital, vai dar certo num outro momento. E é até interessante essa área da economia criativa, principalmente essa área da produção cultural, é que é preciso ter uma consistência, sabe? De ter a consistência, tipo, apliquei aqui, não deu certo, eu vou aplicar o que será que não deu certo? Geralmente, quando a gente aplica edital para órgão público, quando o projeto não é aprovado, ele vem dizendo por que não foi aprovado. Aí lá eles especificam, né? Não cumpriu o item tal, não foi tal. Aí ele dá lá as especificações e você consegue enxergar, poxa, então tá, eu apliquei esse projeto, não foi aprovado por X, Y, Z. Então no próximo que eu for aplicar, eu vou melhorar os itens X, Y, Z em que não rolou. Aí no próximo edital você pode ter essa mesma ideia, de dar uma melhorada na ideia, às vezes se você viu que tem uma ideia que seja idêntica à sua, porque é até engraçado, porque quando a gente fala da área cultural e artística, a gente acha que está todo mundo criando o tempo inteiro, né? Claro que a gente cria, mas é sempre uma referência, uma soma de referência que vem do outro, assim. Então, quase nunca, eu ouso dizer que nunca você vai criar uma coisa que seja totalmente inédita, né? Então, às vezes você aplicou para um edital, um projeto idêntico ao seu foi aprovado, mas aí no item, o que fez ele ser aprovado e você não? Às vezes ele cumpriu uma exigência numa palavra que ele utilizou e que você não colocou e você foi desclassificado, você perdeu algum ponto que na totalidade ali você foi lá para baixo. Aí no próximo edital, se você já sacou esses pontos,
você pode melhorar essa questão, aplicar o mesmo projeto, melhorar essas questões e tentar de novo, porque requer consistência, né? E aí, indo para uma outra linha, um outro ponto dessa questão da produção cultural, principalmente quando existem aqueles projetos que são aprovados, as pessoas recebem a verba, só que aí ela não, até tem relevância aquele projeto que a pessoa aplicou ali e ela recebeu a grana, só que aí, na hora de executar, ela esquece de dar visibilidade para esse projeto. Porque acontece também de que a pessoa às vezes não quer pegar parte da verba ali e investir em comunicação. Só que como é que você vai fazer que o seu projeto que recebeu ali, foi aprovado, alcance o maior número de pessoas se você não divulgar? Então, um ponto importantíssimo dentro dessa questão da produção cultural é ficar atento na divulgação desses eventos. Você teve um projeto aprovado, você passou pela etapa mais difícil, que é ter o projeto aprovado. E aí, se você já está pensando, você está realizando e pensando numa segunda edição, dê visibilidade para ele, faça com que ele alcance o maior número de pessoas. Porque quando você for aplicar para um edital esse mesmo projeto, você já vai ter lá um relatório enorme de que tantas pessoas assistiram, a publicação alcançou tantos números de pessoas, sabe? Saiu em matérias em tantos veículos de comunicação. Principalmente quando sai em veículo de comunicação, né, é interessante porque quando a gente está nas redes sociais, às vezes a gente está sujeito ali àquele nicho específico da bolha que a gente está dentro das redes sociais. Agora, um veículo de comunicação atinge pessoas que a gente não conhece. E que bom quando um projeto atinge pessoas que a gente nem conhece e acaba trazendo um público que a gente não estava esperando, né? Até por isso que o lance da relevância. Então, se você passou pela fase mais difícil, falando em edital, em conseguir dinheiro para viabilizar um projeto, que é a aprovação do edital, pense na comunicação, da divulgação desse evento. E tudo isso faz parte de toda a estratégia de produção cultural. E é aquela questão, o produtor cultural ele não precisa saber de tudo, mas ele pode somar com pessoas que agreguem para ele. E um dos profissionais que vai agregar junto com a parte administrativa, com a parte burocrática, é um profissional de comunicação, sabe? Que vai conseguir fazer com que essa relevância que o projeto tem chegue ao maior número de pessoas possível. E hoje, nesse contexto de pandemia que a gente vive, quando a gente fala de um projeto, né? Por exemplo, o Fábrica é um projeto de experiência urbana, mas a gente está trazendo toda essa experiência do urbano para dentro, para as telas. Como a gente fala do urbano, se a gente não está na rua, a gente está dentro das telas? Como é que a gente vai passar essa experiência de vivenciar o urbano, não mais na rua, como eram os encontros mesmo, de promover os encontros com uma galera em volta, né? Hoje a gente vai promover esses mesmos encontros que seriam na rua, só que o espectador hoje vai estar prestigiando da tela do celular, principalmente, ou do computador, ou na TV, na sua casa. E aí, pensando nisso, de que forma eu vou atingir o meu público? De que forma o Fábrica vai chegar nas pessoas que eles querem atingir? E a comunicação é muito importante para isso, assim. Então, quando a gente fala de projeto cultural, de produção cultural, a gente precisa pensar em todas essas demandas, né? Artísticas, de pensar num corpo artístico, de pensar que tanto a pessoa, o corpo artístico, quanto qualquer outro profissional que esteja envolvido nesse processo, eles sejam recompensados, porque quando a gente fala que a produção cultural é uma profissão, é uma coisa que já hoje é bem profissionalizada, a gente está falando de pessoas, a gente não está pensando simplesmente em quem vai assistir. É importante pensar num projeto de pessoas para pessoas. E um projeto só existe somado por pessoas, né? Então a gente tem que pensar na equipe técnica, a gente tem que pensar no corpo artístico, a gente tem que pensar em quem vai assistir, né? E ainda nessa questão de pensar num projeto de pessoas para pessoas, quando se fala na figura, principalmente na figura do produtor cultural, a gente pensa assim que ele vai ser o agenciador que vai ali pensar no corpo artístico. Não, mas existem produtores culturais que ele colocou o projeto no papel,
executou boa parte junto com, às vezes, ali com um auxílio administrativo burocrático de algum outro profissional. E aí ele não quer pensar, às vezes, no corpo artístico, ele pode trazer um profissional que vai pensar nesse corpo artístico para ele, né? Então, o produtor cultural, dentro de todas essas áreas, ele pode atuar de várias formas, assim, né? Ele pode ser a pessoa que vai pensar no corpo artístico, mas ele pode simplesmente ser o cara que vai ser a ponte entre a ideia e a execução, e ali ele vai somar vários profissionais. Então é interessante que esse profissional, que a pessoa que articule, principalmente como produtor cultural, tenha essa versatilidade de transitar em diversas áreas, né? E aí, quando eu falo em transitar, não é nem simplesmente que ele tem que estar em todo lugar. Não, ele não tem que estar em todo lugar, mas ele tem que estar nos lugares estratégicos, com as pessoas estratégicas, né? Para somar para o corpo artístico, para o corpo de comunicação e aí dentro dessas demandas, assim, que eu coloquei. E aí, se você é uma pessoa que tem essa vontade de trabalhar com produção cultural, de atuar como produtor cultural, você tem uma ideia que é sua, mas você pode ter uma ideia que não é sua. Busca informações, hoje a internet está aí, a gente tem vários cursos, a gente tem vários profissionais na internet que dão dicas, né, de como você pode começar, quais os caminhos que você pode seguir, né? Então, se você é uma pessoa hoje que é um artista ou não, tem esse interesse de desenvolver na área, de se profissionalizar na área de produção cultural, siga essas dicas, assim, que eu trouxe hoje, de saber, pensa se o seu projeto ou o projeto que você quer produzir tem relevância, pense nas demandas que serão exigidas para que esse projeto seja executado, some com pessoas que estejam no mesmo engajamento que o seu, porque é um esforço. Geralmente, produtor cultural, dorme pensando no projeto, acorda pensando no projeto, e aí ele vive essa constância, e é preciso que as pessoas que estejam com eles nesse processo também estejam nessa mesma linha de colocar, porque geralmente é um sonho de um artista, é um sonho de algum outro profissional fazer parte desse projeto. Então, se você quer entrar nessa pegada de produção cultural, quer entrar para essa profissão, porque é sim uma profissão, e quando eu falo de profissão, você não necessariamente precisa ir para a faculdade ou precisa ir num curso técnico para aprender, você pode desenvolver por você mesmo, buscando informações na internet, no site do Sebrae tem muita coisa, existem vários institutos hoje que disponibilizam informação de forma gratuita. Então, o conhecimento, se você tem internet hoje, a gente vive nessa bolha de quem tem internet, né? Mas se você tem internet hoje, você consegue acessar todas essas informações. Então, estude, se você tem uma ideia, coloque no papel e trabalhe para executar, e que seja um projeto aí que tenha relevância para você, para as pessoas que vão trabalhar com você e principalmente para a sociedade. Bom, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar aqui falando sobre produção cultural, num momento que é tão importante para a nossa sociedade desenvolver essa questão artística e cultural. A gente sabe que arte e cultura nunca é demais, e agradeço ao Fábrica Festival de Experiência em Cultura Urbana, principalmente, que é uma arte hoje que, infelizmente, a gente sabe que tem um olhar diferenciado, né? As pessoas têm um certo preconceito para esse tipo de arte, e é de extrema importância que os meninos, o Alão, Meia Hora, a Aroê Produtora, tragam esse festival no momento em que a gente precisa não só se posicionar com a arte e cultura, mas se posicionar como um estilo de vida mesmo. Obrigada.